Namaskar, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, se você está chegando aqui nessa aula gravada, dentro da sessão da Hotmart, Sadhanas, práticas espirituais, essa é mais uma das sadhanas, né, que eu estou disponibilizando para vocês, que eu não, né, que o yoga está disponibilizando para que vocês avancem em seus processos, em seus caminhos, ok? Essa sadhana que vamos investigar juntos, né, nos próximos minutos, é uma sadhana específica para purificação dos vasanas. O que são vasanas? Os vasanas são as propensões mentais, as propensões psíquicas, os pensamentos, principalmente aqueles pensamentos, aqueles conteúdos que estão no nosso subconsciente e que controlam literalmente 95% da nossa vida, das nossas ações, dos nossos comportamentos, da forma como a gente enxerga o mundo, etc, etc. Existe uma forma poderosíssima de purificar, de eliminar esses vassas, de trazer esses conteúdos para a luz, não sei se existe essa palavra, fulgurante da consciência, né? Que incinera, da luz incinerante da consciência. A psicanálise, ela propõe realizar essa purificação dos nossos conteúdos internos, né? E às vezes, a pessoa fica muitos anos, né, trazendo esses conteúdos e ressignificando e trazendo e trazendo e trazendo, sem um resultado muito direto e muito efetivo, sabe? É importante, não descarto, tá? Psicologia, psicanálise é extremamente importante. Mas existe um método mais direto, sem firula, dentro da tradição, né, védica, da tradição dos mestres. E esse método eu vou trazer aqui para vocês. Durante as últimas aulas eu tenho falado sobre ele, mas eu vou explicá-lo mais detalhadamente agora, já que estou passando essa sadhana para você que está assistindo essa aula gravada, tá bom? Então, nos sentamos com a coluna retinha, relaxamos os nossos corpinhos. Relaxar significa que eu não quero nada, não quero controlar, não quero entender, não quero mudar nada. Estou aqui, aberto, aberta, disponível para receber, para apreciar, para experimentar a experiência. Inspiramos profundo, soltamos o ar pela boca. Esses dias, escutando uma história sobre Shiva, eu entendi que ali naquela história foi um dos primeiros exemplos dessa sadhana que eu quero passar para vocês, né? De como Shiva utilizou essa sadhana para vencer o deus do desejo, Kama. Então, é dito que Shiva estava meditando na floresta, estava realizando sua prática, sua sadhana, quando de repente o deus do desejo, ou o demônio do desejo, depende do contexto, desejo da luxúria, chegou na floresta sabendo que Shiva estava lá, se escondeu atrás de uma árvore, olhou para Shiva e falou: Vou começar a atazanar o Shiva, né? E Shiva abriu os olhos, percebendo a presença de Kama, o deus do desejo, da luxúria. Kama. Fechou os olhos novamente e da sua testa abriu um terceiro olho. E desse olho, um raio saiu do terceiro olho e fulminou o deus do desejo, o demônio do desejo. Kama. Virou cinzas. Shiva levanta, pega as cinzas, passa no corpo, como um sinal externo, né? Uma manifestação externa da vitória sobre Kama, sobre o desejo. E o que essa história nos traz de lição? Né? Shiva aqui ensinou uma importante sadhana de como eliminar, pulverizar, né, as nossas propensões internas, os nossos desejos internos.
E aqui, trazendo um parênteses, desejo não é algo ruim. Desejo não é algo ruim. Desejo faz parte da nossa condição humana, né? E só que quando você adquire uma certa maturidade espiritual, você começa a perceber o que que é o desejo. O desejo, eu me sinto incompleto. Eu sinto que algo falta dentro de mim. E eu olho para algo externo, para uma pessoa, para uma posse, e crio uma história mental em cima daquela pessoa, crio um significado que acende o desejo por aquele objeto, na expectativa e na esperança que aquilo vá preencher, para que aquilo tenha realmente um significado aqui dentro de mim, né? E quando eu consigo algo, porque eu desejo algo, essa sensação de preenchimento, ela não dura por muito tempo, né? Por quê? Porque a natureza desse algo é onírica, é mental, vem e vai, né? Ela se dissolve com a menor brisa de vento aí dentro de você. Então, não tem substância real, não é estável. Aquilo que te preenche tem que ser estável. Para te preencher, tem que ser estável, né? Então, você nunca consegue se preencher realizando seus desejos. Você consegue felicidade momentânea, né? E muitos dos desejos, quase que a maioria, tem a semente do sofrimento também, né? Porque quando aquele objeto do desejo perde o sentido dentro de você, você sofre. E aí você busca por mais, busca por mais, busca por mais. Dito isso, trazendo esse contexto sobre o desejo, a identificação com os objetos do nosso desejo gera um processo de ignorância existencial, porque lá no mais profundo do meu subconsciente, eu começo a entender que, que aquilo que eu estou depositando a minha energia, que eu estou depositando as minhas esperanças de preenchimento, sou eu. Eu me identifico. Eu sou este corpo transitório, eu sou essas ideias, esses valores que tenho dentro de mim, eu sou essas identidades que tenho dentro de mim. Tal pessoa, né, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, ela faz parte do que sou e se ela se for, eu, eu morro, né, alguma coisa assim. Então a gente se identifica num nível muito profundo aos objetos do nosso desejo, aquilo com que a gente se liga. E isso leva ao sofrimento existencial, né? Leva a mais ignorância, a mais ignorância. E quando eu chego em um grau de maturidade espiritual, que eu entendo esse jogo do desejo, eu começo a buscar por algo que realmente possa, por uma experiência de preenchimento, né? Porque qualquer algo aqui não vai te preencher. Qualquer objeto que eu posso testemunhar, experimentar, não vai te preencher. Então, é uma busca, infértil. Não há o que você busque nesse mundo que vai te preencher. A experiência do preenchimento, como eu disse agora, é uma experiência. É um recordar que você já é essencialmente complexo, completo, né? Isso é sabedoria. Isso, e aqui inicia o caminho espiritual, tá? É um olhar para a direção correta. Eu começo a tirar minha energia dos objetos do desejo e eu me viro para a origem desse desejo, para a origem dos pensamentos que alimentam esses desejos. Qual é a origem de uma história que eu crio na minha mente, de um pensamento? Qual é a origem? Aonde essa história acontece? Para quem essa história acontece? Para quem esse desejo desperta? Se você fizer essa pergunta com cada pensamento que chega até você, para quem esse pensamento está acontecendo?
Na pergunta está contida a resposta. Automaticamente há uma resposta dizendo eu, para mim. Quando você tem esse pensamento eu, automaticamente há uma sensação desse pensamento eu. Todo pensamento é acompanhado de uma sensação, de uma emoção. Então, eu, há uma sensação. Essa experiência, eu, ainda é um pensamento, ainda é uma imagem, ainda é um significado, tá? Mas é o pensamento raiz. É o pensamento de onde todos os outros pensamentos brotam. É a origem de tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente experimenta. Eu. Voltando para Shiva. Então, que aconteceu realmente com Shiva dentro daquela história, né? Dentro daquele momento? Shiva estava meditando e dentro dele um pensamento surgiu, uma emoção surgiu que levou a um desejo. Não sei que tipo de desejo, qual o conteúdo que foi, se é algo luxurioso, sexo, enfim, é, não importa. E nesse momento, Shiva falou: eu vou vencer, eu vou mostrar para esse Deus do desejo, para esse demônio do desejo, que ele não me domina mais, né? Então, o que que Shiva faz? Shiva inicia a sadhana de Atma Vichara. O que é a sadhana de Atma Vichara? Vichara significa investigação. Atma significa eu, o eu real, o ser real. Não eu, identidades, egos. Eu consistente. Eu, esse eu base que não muda, imutável, tá? Identidades são mutáveis, né? Mudam o tempo todo as suas identidades aí dentro de você. Então, portanto, não são você, né? São como pensamentos, são como um sonho. Cada dia você desperta uma identidade diferente, com cada pessoa você desperta uma identidade diferente. Então, Atma Vichara, a investigação do eu, do ser. Ele fecha os olhos do corpo e ele abre os olhos, o terceiro olho, o olho interno. O que é esse terceiro olho? É o testemunho consciente. Então, ele liga a luz da consciência em direção àqueles pensamentos de desejo, aquelas emoções. Quando ele faz isso, ele traz esse pensamento para a origem de tudo, que é o eu, que é a experiência do eu. E quando ele faz isso, quando você traz um pensamento, fala para quem esse pensamento está acontecendo, e você traz em experiência, em sensação para esse eu aqui, que a gente sente no coração, aqui no centro do peito, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, eles são incinerados pela luz da consciência. Por que que eles são incinerados pela luz da consciência? A luz da consciência, a consciência, é um brilho do ser mais profundo, do absoluto, daquele que não tem começo, nem meio, nem fim, daquilo que é a base de toda a existência, de todas as mentes, de todo o pensamento, de todas as histórias, de todas as dimensões, de todos os universos, de todos os seres. A luz do absoluto, Brahman, ela brilha através da consciência. E a consciência ilumina o mundo, e o mundo é percebido. A consciência, ela não tem características duais. Ela não tem medo, nem amor, nem desamor, nem compaixão, nem crueldade, nem luxúria, nem desejo. Nada que faz parte da experiência humana existe na luz da consciência. Nada. Portanto,
Na consciência só pode existir o que é consciência. No ser só pode existir o que é o ser, porque é a única coisa de fato que existe, que não muda, que é constante eternamente. Então, quando você traz um pensamento, uma emoção para a experiência da consciência plena, pura, da pura testemunha de observação, e deixa esse pensamento, essa emoção, esse desejo nesse lugar como uma forma de meditação, sem criar significados, sem criar outros pensamentos em cima disso. O que acontece com esses pensamentos? O que acontece com essa emoção? Ela é fulminada, ela se dissolve como se alguém tivesse assoprado isso de dentro do teu peito. E quando você faz isso, você começa a purificar os conteúdos que estão aí dentro de você. Você começa a purificar, cortar o mal pela raiz, cortar a identificação com os pensamentos, um a um, né? Em um grandiosíssimo processo de purificação. Então, quando você chega naquela maturidade espiritual em que você busca preenchimento em algo real aí dentro de você, você inicia um grande processo de purificação. Purificação é esse processo de desidentificação com os conteúdos da mente, tá? Com o transitório, com a ignorância, com o sofrimento, com a crença no medo, com a crença na separação. Respira, solta o ar. Então, qual é a sadhana que eu proponho para você? A sadhana que eu te proponho, ela é muito simples, só que ela vai exigir comprometimento da tua parte. Nos próximos 21 dias, que é uma quantidade muito boa para você estabelecer uma sadhana na sua vida e experimentar algum resultado, tá? Nos próximos 21 dias você vai praticar esse processo de Atman Vichara. Sempre que você sentir um aperto no teu peito, ou que você se sentir preso a um pensamento compulsivo, sempre que você sentir que algo está tirando a tua paz, o teu silêncio, que algo está tirando a tua estabilidade, teu estado de estabilidade, você vai praticar o Atma Vichara. Você vai olhar em direção a esse pensamento, a essas histórias, a esse conteúdo interno e vai se perguntar para quem este conteúdo está acontecendo, para quem este conteúdo está se mostrando, qual é a origem desse conteúdo, quem é esse que experimenta essas imagens. E você fica com essa sensação da resposta automática a essa pergunta. Eu, mim mesmo. E você traz esse conteúdo para você, para mim mesmo, para o eu. E deixa ele aqui, sustenta esse pensamento aqui. Sustenta essa sensação de eu. Você fica calmo, calma, relaxado, relaxado, sem tensão. Você não quer nada, você só quer ser nesse momento. E fica, sustenta, até que esse pensamento ele perca sentido nessa experiência. Isso vai acontecer, tá? Se precisar fazer uma vez, duas vezes, três vezes, você faz, ok? Contudo, durante o teu dia, sempre que você se lembrar que, ó, algo tirou minha paz, algo me tirou do centro, ou eu senti um aperto aqui no peito, o aperto no peito é o sinal que você está identificado com alguma história
que você está identificado com aquilo que você não é. Esse é o sinal máximo, tá? E você realiza esse processo de investigação, de inquirição, né? Quem sou eu? Quem é esse eu que experimenta? E fica com a sensação, e traz esse pensamento, e traz esse conteúdo para você, e fica ali. Deixa a tua respiração natural. Se você puder, você fecha seus olhos. Se você não puder, estiver no trabalho, alguma coisa assim, você deixa os olhos abertos e fica desse lugar, tá? Você vai observar que algo muito peculiar vai começar a acontecer. Teu testemunhar a vida, ele vai ganhar uma dimensão muito mais intensa, tá? É como se você começasse a existir em várias trilhas mentais, em vários níveis ou camadas mentais ao mesmo tempo, né? Muita informação, muita coisa acontece para a gente não está consciente. Quando você começa esse processo, você aumenta a tua capacidade de estar consciente do todo, né? E é muito legal essa experiência, porque algumas coisas interessantes começam a acontecer, né? Quando você estiver estabelecido nessa experiência, sustentando por dias, né, essa sensação de eu, essa experiência do eu, você vai começar a assistir tua vida como se fosse um filme mesmo, sabe? Você vai estar conversando com uma pessoa e você vai ver essa pessoa fazendo uma pergunta para você e você vai assistir a resposta saindo de você para essa pessoa, sem nenhum esforço da tua parte, sem um raciocinar sobre isso, sem um querer falar alguma coisa, isso vai começar a acontecer. É como se a vida fosse realmente um grande filme na tela da consciência, acontecendo na tela da consciência, né? E é uma experiência muito legal. É uma experiência que limpa e purifica e liberta, tá? Uma experiência que te aproxima muito mais rapidamente do objetivo do yoga, que é moksha, libertação do sofrimento, causado pela identificação errônea, ignorante com aquilo que não sou, né? Tá bom? Então pratique, confie no processo. Eu não vou, essa sadhana não vou passar só para vocês aqui do programa online de yoga. Essa sadhana vai lá para o meu YouTube, tá? Eu vou torná-la pública, que é uma sadhana muito importante, pode ajudar muita gente, tá? Eu estou praticando essa sadhana, eu sempre pratiquei, né, essa sadhana, inconscientemente, conscientemente, mas agora eu tenho, assim, praticado com consistência há uma semana e meia, mais ou menos, eu já estou nessa sadhana, tá? Vou fazer os meus 21 dias focado nela, depois eu compartilho com vocês as experiências que eu tive. E a primeira experiência que eu posso compartilhar já é uma experimentação mais profunda do que é estabilidade. Eu pude mapear a estabilidade em três passos importantes, né? Realizando essa sadhana. Ontem, ontem foi quarta, não, antes de ontem. Antes de ontem, eu terminei de fazer minhas coisas aqui, faltava mais ou menos uma hora para eu dar a minha aula da noite no programa online de yoga. Fui tomar um banho e saindo do banho, eu me sentei nessa cama aqui, inclusive, relaxei completamente, fechei meus olhos e fui deixando a respiração se acalmar, se aprofundar e se alongar. E eu fui internamente para o centro de toda a experiência, que é o eu. E eu comecei a escutar os carros lá fora, os barulhos aqui internos da casa, comecei a observar o corpo, a sensação no corpo, a sensação na respiração, a luminosidade que vinha lá de fora, batia na minha pálpebra, tudo, tudo, tudo acontecendo em mim, a partir desse centro de experiência. E eu sustentei esse centro. E esse centro me levou a uma experiência com o core de todas as coisas, com o coração, core de toda a ação.
E, e eu entrei em um espaço dentro desse coração que não é físico, não é aqui, tá? No peito. Aqui é só uma indicação, mas é um lugar, tá? E eu entrei nesse lugar. E nesse lugar, eu senti, primeiramente, o meu corpo relaxado, minha atitude relaxada. Depois, eu fui para o segundo grau de estabilidade. O primeiro grau é o corpo fica imóvel e relaxado. Você conquistou o primeiro grau. O segundo grau é quando você sente o corpo se enrijecer, não tensionar, mas o corpo ele se enrijece, ele vai se tornando como se fosse uma madeira bem dura, um ferro bem duro e um diamante cristalino duro, sólido. Não há movimento. Essa é a sensação no corpo. E aí eu fui para essa sensação, esse segundo passo da estabilidade. E o terceiro passo aconteceu. Isso eu nunca havia sentido. Foi a primeira vez. Que é, quando eu cheguei relaxado, o corpo se tornou como um diamante, a sensação, né, ficou duro que nem um diamante, sem tensão, totalmente relaxado. E o terceiro passo aconteceu como se fosse foi a percepção da energia, né, a estabilização da energia. Ela é como se tivesse assim, se eu fosse um jarro de água, aqui fosse a entrada por onde entra a água, meu corpo jarro, né, caísse uma água assim, ó, e fosse fazendo assim. A energia, eu senti exatamente isso. E estabilizou. Então, o corpo estabilizou, a energia estabilizou, e quando isso aconteceu, a mente estabilizou. Estabilizou aonde? No eu, na experiência do eu, no core, no coração de todas as coisas, né? Então, essa experiência foi muito legal, porque nessa experiência eu realmente entendi o que que é asana. O objetivo do asana é criar realmente essa estabilidade. O objetivo do pranayama, entende? Então é isso. Espero que você consiga realizar essa sadhana. Espero que essa sadhana te ajude a te resgatar aí dos seus buracos. Quando a gente sempre cai num buraco, quando a gente se identifica a uma história. Identificar-se a uma história é cair num buraco. Esse buraco ele pode estar floreado de coisas boas, mas com o seu devido tempo, esse buraco ele vai te levar ao vazio novamente e vai te levar ao sofrimento, tá? E tá tudo certo, faz parte, né? Faz parte da experiência. Mas você pode começar a purificar esses conteúdos realizando a prática de Atman Vichara. Namaskar, boas práticas. Tchau.